Primeiro, mesmo que a gente tenha combinado já para abrir, falar para o torcedor primeiro que pedir desculpas pelo momento do nosso clube, pelo momento do nosso time, pelo resultado que a gente vem tendo, pelo rendimento também, reconhecer que o resultado e o rendimento hoje não é do tamanho do nosso clube e da nossa grandeza. E por outro lado, mais uma vez, por tantos anos que eu passei aqui dentro do clube, pedir para o torcedor não abandonar, nos acompanharem. Precisamos de vocês. Eu sei que a gente já pediu várias vezes, mas vale a pena pedir mais uma vez o apoio de vocês. É um momento crucial, um momento importantíssimo, à véspera de um clássico que chega num momento importante. Então queria só falar isso antes da coletiva, convocar o torcedor. Eu sei que eles vão estar, eu sei que nunca abandonaram, eu sei que sempre estiveram junto conosco, mas óbvio, às vezes tem que ser falado e vir aqui reconhecer o nosso momento e pedir para eles, pedir para vocês, torcedores colorados, que nos acompanham domingo, que vai ser importante. Dali, boa tarde. Boa tarde. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. A gente se reencontra agora em uma entrevista coletiva depois de um Internacional ser eliminado na Libertadores para o Flamengo de uma forma decepcionante, por mais que exista uma distância técnica e financeira entre as equipes, uma desclassificação para o Fluminense na Copa do Brasil, que também foi decepcionante por conta de ausências de nomes importantes no Fluminense, onde o Internacional está aquém no Campeonato Brasileiro em uma sequência de 2 vitórias em apenas 10 jogos. Eu queria entender o teu diagnóstico de por que a temporada de 2025 deu errado. Vou começar pelo teu final. Eu acho que ainda a gente não pode cravar que deu errado. Não, nós temos tempo para recuperar. Não sei se a gente vai recuperar o que a gente, ou a expectativa que a gente criou lá no começo do ano, em janeiro, ou a expectativa que a gente criou lá com aquela arrancada no final do campeonato passado. O que a gente deve reconhecer que nós tivemos 2 eliminações que foram difíceis de engolir, mesmo que a gente reconheça o tamanho dos adversários. A gente sempre tem que reconhecer que no futebol a gente, no caminho, no decorrer de uma temporada, nós vamos perder. Só que a maneira, eu acho que sempre é muito mais difícil de aceitar do que perder um jogo. Perder um jogo faz parte e nós perdemos mais. Quando eu falo nós, atleta, ex-atleta, né? O atleta perde mais do que ganha. Mas a maneira e as formas a gente não pode negociar. A gente nunca negocia isso aí. Até eu vou pegar um gancho da tua pergunta e já vou linkar com a declaração e a coletiva do nosso vice-presidente Bissou, que falou exatamente isso. E reconhecida pelos jogadores pós-jogo com Palmeiras, de poder reconhecer que a gente precisa fazer mais, que a gente precisa mudar a postura, que a gente precisa entregar mais. E isso foi reconhecido pelos atletas. O diagnóstico, obviamente, nós temos um diagnóstico interno que a gente não se pactua só pelo resultado. Sim? Se a gente fosse só pelo resultado, nós vamos de 8 a 80 de um dia para o outro. Hoje uma coisa, amanhã é outra. A gente não pode trabalhar assim. Eu sei que muitos de vocês, e as pautas de vocês são pautadas a vezes pelo resultado, mas eu não posso trabalhar assim. Nós na diretoria não podemos trabalhar assim. Senão mudaríamos a toda hora. Então eu acho que o torcedor tem que saber que é um diagnóstico negativo até agora desse recorte.
pode se tornar repetitivo, mas a esperança que a gente tem é que esse time já entregou, que esse treinador já conseguiu tirar do time, individualmente, coletivamente, coisas boas, e que nós vamos continuar confiando. Tudo bem, D'Alessandro? Tudo bom? Boa tarde, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Eu sei que o Clássico Grenal será muito abordado nessa entrevista, o trabalho do Roger também, mas eu queria te questionar sobre outro assunto, que foi a entrevista do volante Fernando, que nós ouvimos aí um trecho da ESPN colocando uma manifestação do Fernando dizendo, entre outras coisas, que achou uma decisão precipitada do clube de dispensá-lo e também acredito que poderia ter ali mais 10, 12 jogos para ajudar o Inter no restante do Campeonato Brasileiro. Então eu te pergunto de uma maneira muito direta, o Inter se precipitou ao dispensar o Fernando antes do tempo ou o jogador ele está, entre aspas, querendo criar um ambiente numa semana de Grenal que possa atrapalhar? Bom, cara, eu acho que o Fernando... primeiro o que eu queria falar aqui que a gente gostaria de contar com ele. Esportivamente e como uma das lideranças que foi dentro do nosso grupo, a gente ficou muito triste pela lesão dele, né? Era um cara que encaixava perfeitamente no modelo do Rocha, e nós tivemos uma perda muito significativa num momento importante. O assunto do Fernando, cara, eu não acho, né, que ele tenha querido criar uma crise ou alguma coisa diferente numa semana Grenal. Eu não acho que ele tenha pensado isso. De repente usou uma palavra não adequada para o momento. Mas o assunto do Fernando, eu vou ser bem direto também. Foi um acordo amigável. A gente falou com ele, conversou com ele, foi tratado o assunto internamente. Eu não sou de expor ninguém. Não vou cair nessa pilha de falar, cara, eu falo o que eu posso e o que vocês têm que ouvir. Tem coisas internas que eu não vou falar. E isso aqui não é pelo caso do Fernando, por coisas que a gente tem uma maneira de trabalhar e que vocês têm que entender. Foi de forma amigável, foi um acordo que a gente fez. O clube ofereceu, mesmo antes da lesão, renovação de contrato. Nós oferecemos uma renovação de contrato porque, cara, quem não vai oferecer uma renovação de contrato? Um jogador que se torna uma peça clave no nosso time, um jogador que dentro do modelo ele fazia o nosso modelo versátil. Quando ele entrava na linha de 5, cara, era muito fácil e ele tem uma leitura de jogo sensacional e que facilitava o andamento e essa versatilidade no nosso time. Foi tratado o assunto de maneira interna, sim, e foi, como volto a repetir, um acordo amigável. A ideia dele era ficar em Goiás, era ficar em Goiânia, era tratar lá junto com a família, sim, a família já estava lá. Só que existem, e agora para fechar o assunto, existem protocolos dentro do clube, departamento médico. Para vocês terem uma noção, eu acho que vocês sabem, não podem obviar esses pontos. Quando o atleta machuca, envolve muitas áreas, quase todas, do departamento. Envolve o departamento físico, departamento médico, envolve a fisiologia, envolve um monte de coisas, envolve nosso departamento, departamento de futebol. Então, cara, ele teve uma decisão que a gente aceitou, mas que a gente não pode aceitar dentro dos nossos processos e protocolos a não volta dele para tratar aqui no clube. Aí eu vi várias
várias teses de vocês, várias opiniões, diversas opiniões, e, cara, a gente aceita. A gente não pode fazer ou abrir uma exceção. E não estou falando da qualidade do Fernando, estou falando de um atleta agora do Esporte Clube Internacional. Casos que aconteceram como com Bruno Gomes e com Gabriel Mercado, né, que vieram e se apresentaram depois de passar esse primeiro momento de uma lesão grave. Até foram os dois cirúrgicos, o Fernando não. Então, cara, como departamento chamamos o Fernando, conversamos em uma mesa parecida com essa aqui. Foi tudo muito cordial, foi tudo dentro das normalidades, até porque, se vocês não sabem, o clube tem uma preferência, se ele decidir voltar, que ele não tem a certeza, ou não tinha certeza lá atrás de que iria, ou quando iria voltar, mas a preferência é do Inter. Nós temos uma preferência porque nós fizemos questão de falar para ele que nós queremos contar com ele, se ele decidir voltar a jogar, se ele ter condição novamente pós-lesão. Então a preferência é nossa. Então, o clube, ele tem as portas abertas, né? E no futuro a gente, se ele decidir, nós queremos contar com ele. Dali, Simon Bianchini aqui da Rádio Gaúcha. Direito. Tudo bom? Tudo certo. Dali, só para pontuar bem do Fernando, então o prazo que o clube calculava para ele voltar não é o que ele projetou de 30 dias. E tem alguma chance de reviravolta ainda, porque ele pode ainda ser reinscrito pelo Inter e daqui a pouco, se ele ficar à disposição, se ele estiver apto, ele pode jogar pelo clube. E daí eu queria voltar justamente dos tópicos anteriores da tua manifestação aqui, sobre essa instabilidade do Inter. São 12 jogos consecutivos sofrendo gols. E, por exemplo, o Inter, no histórico recente, disputou título, né, contra o Flamengo recentemente, Brasileirão, competiu muito contra essas equipes, contra o próprio Palmeiras, fez bons enfrentamentos. Mas esse recorte recente, né, contra o Cruzeiro também, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, não conseguiu ter um nível de competitividade tão elevado. A defesa e esse nível de competitividade são dois dos problemas que vocês detectaram que tem que melhorar imediatamente para dar a volta por cima da temporada? Primeiro, a primeira pergunta. Eu acho que ele está inscrito. A partir do momento que, se existisse a possibilidade dele voltar, eu acho que a gente tem que reativar esse no vídeo, né, na CBF. Eu acho que tem uma data até, se não me engano, 3 de outubro. Tá? Tomara que possamos. A porta está aberta. Agora, prazos e essas coisas a gente não externa. Eu não posso externar. São coisas internas. Eu não posso externar e não posso expor aqui nosso departamento médico. E as coisas que aconteceram, porque entrar em detalhe que, cara, eu prefiro, pelo menos a nossa diretoria trabalha assim. Sim, mas acho que ficou claro, né, a nossa ideia de poder contar com ele, porque sabemos o que representa para o nosso grupo. Eu acho que a parte defensiva começa lá na frente, né? Nós começamos a afrouxar um pouquinho lá na frente. Eu não vou entrar muito em questões táticas, porque, cara, eu acho que o Roger explica sempre, ele é muito didático nas explicações com vocês, pós-jogo, coletivas. Tá claro que a gente precisa fazer mais. Sim, precisa estancar. Até porque nós fomos a melhor defesa do campeonato em algum momento, ou uma das melhores. Sim, a segunda, a primeira, a segunda. E aí começamos a tomar gol. Quando tu toma gol, tem virtude do adversário, mas tem também erro nosso. E consequentemente a gente vem pecando em algumas coisas. Sim, eu não preciso aqui bater na tecla de quem errou. Cara, os jogadores sabem. Nós não sabemos. Sim? Os jogadores se cobram muito. Mesmo que vocês achem e vocês falem lá fora que a gente não cobra. Cara, eu sei que o torcedor está chateado. Sei que o torcedor está indignado. E os jogadores também estão. Ninguém quer passar por um momento assim de, nos últimos 10 jogos, ganhar só 2. Ninguém quer passar por um momento de 2 eliminações. Do jeito que foram. Porque eu também fiquei como atleta do clube eliminado muitas vezes. Sim?
Mas a gente, eu volto a repetir, não negocia a maneira. E nós temos que melhorar nisso aí. Nós temos que melhorar, eles sabem. O Roger já externou isso aí também. E eu posso... Cara, eu não prometo. Eu não quero usar a palavra prometer. Mas eu posso dizer para vocês que confiem. Que o torcedor confie que, cara, nós estamos fazendo de tudo e mais para poder reverter a situação. Boa tarde. Boa tarde, D'Alessandro. Boa tarde. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. Nessa semana tivemos uma invasão de torcedores no CT do Parque Gigante. Queria que o que tu pudesse externar dessa conversa com os torcedores. Tivemos uma invasão. Primeiro eu queria frisar que não concordo. Não concordamos com a maneira. Concordamos com o torcedor se manifestar de forma pacífica e de forma genuína, como o torcedor tem que se manifestar no momento onde a gente não está entregando como deveria. Volto a repetir, pela grandeza do clube, pelo tamanho do Internacional. Mas nós concordamos do jeito e a maneira que foi. Sim. Coisas internas e teses que vocês acham que aconteceram, eu não vou deixar para vocês acharem ou falarem. Sim. Coisas que acontecem aqui dentro do CT. Eu não vou externar. Nunca externei. Quando vocês viram alguma manifestação da torcida, não vai sair da nossa boca o que acontece, o que foi falado, se foi conversado. Vocês nunca vão me ouvir externar coisas aqui dentro do CT. O que a gente pode dizer é que sim, tem uma invasão que a gente não concorda e que obviamente a gente concorda com a manifestação dos torcedores, porque é um momento de o torcedor se manifestar, mas não dessa maneira. Boa tarde, Boa Nani tarde. Kemel, da Rádio Inferno. Vocês falam muito sobre o trabalho ser bom no dia a dia. Agora tu acabou de pedir para o torcedor confiar que tudo está sendo feito, né? Mas por que isso não aparece no difícil, campo né? há muito Pedir tempo? pro torcedor de novo. E por que o torcedor tem que confiar que de uma semana para outra vai ser diferente, sendo que não foi diferente numa pausa de Super Mundial, numa pausa de data FIFA? O que vai ser feito, o que está sendo feito de diferente nessa semana antes do Clássico? Olha, foi feito... Segundo vocês, a gente não treinou, né? Porque, cara, tu treina 15 dias, tu vai para um jogo e mostra um primeiro tempo do jeito que a gente jogou com o Palmeiras, vocês falam, cara, a gente não treina. É a realidade. É o que você vê para fora. O primeiro que eu... Por isso minha manifestação, peço para o torcedor acreditar, porque já teve momentos muito piores aqui dentro do clube. E eu vivi muito piores como atleta. Eu posso contar. Eu posso contar. Ninguém pode mentir para mim. Eu vivi muitos momentos piores que esse. Piores. Só não lembro 2013. Nós chegamos no final do campeonato com 3 empates. Vocês lembram? Sem casa. Jogando fora pela reforma do Beira Rio. Jogando em Caxias, jogando em Novo Hamburgo, viajando a toda hora, cada 3 dias. Esse foi um momento pior. Internamente nós estamos fazendo de tudo. Não só nos treinamentos que... E se torna repetitivo e eu uso essa frase porque, cara, o que nós vamos explicar? Quando eu vim para aqui, na coletiva, eu fiquei um tempo falando com o Thiago e tal, eu fico remoendo o que eu vou explicar para o torcedor, o que nós vamos explicar para o torcedor, que vocês já questionaram muitas vezes o treinador, que vocês falam em trabalho, o trabalho não se vê. Não tem explicação. Nós temos que fazer. Nós temos que fazer de alguma maneira. E qual é essa maneira? É correr. Qual é essa maneira? É se entregar. Qual é essa maneira? É se doar. Porque o torcedor não nos cobra perder. O torcedor não nos cobra perder, porque sabe que faz parte da nossa caminhada. O torcedor não cobra a maneira, a forma. Por isso que eu bato nessa tecla.
a gente não pode pecar nisso aí. E nós trabalhamos sobre isso aí. E nós cobramos. Mesmo que o torcedor... Sim, porque... Eu não leio muito, não ouço muito, mas eu sei das coisas. O torcedor não tem muito claro a minha função ainda. Eu não sei se vocês, todos que estão aqui sentados, têm muito claro o que eu faço. Eu não sei se os jogadores, e não só do Inter, do futebol brasileiro, têm muito claro o que é a minha função. Porque não existe muitos que façam a minha função nos clubes brasileiros hoje. Não existem. Então eu não sei se eles têm muito claro, se você tem muito claro qual é a minha função. Porque eu fui muito cobrado que não aparecia, que estava escondido. E agora não é assim. Não é desse jeito que as coisas vão se fazer. Eu sou parte de um departamento de futebol. Eu não falo quando eu quero. Eu não falo quando vocês querem que eu apareça. Eu falo quando o departamento decidir que eu tenho que falar. Que eu tenho que botar a cara como estou fazendo agora, num momento importante, à véspera de um Grenal. Então tem muitas coisas que a gente ouve e que eu estou aqui sentado para esclarecer. Mas essa questão tua, nós temos que fazer acontecer. De que maneira, não sei. Mas nós temos que ganhar domingo. D'Alessandro, boa tarde. Boa tarde. Thiago Stormowski, do canal do Baldaço. Em cima dessa sua mesma resposta a respeito do seu trabalho, você fala de ainda não reconhecerem muito bem a sua função. Eu queria que você fizesse mais uma Não vez... conhecerem. Isso, não conhecerem. Não ter a ideia do que é Isso, exatamente entendeu? a sua função. Isso. Você sente que o diretor esportivo da Alessandro, que ainda é novo também na função, não só a função, mas você ainda tem um período recente, ainda não conseguiu adquirir essa função? Você entende o que você faz no dia a dia? Porque a mensagem que você passa e que o time passa dentro de campo com essas derrotas é que não tem aquela indignação que você tinha como jogador, por exemplo. Então, eu queria que você fizesse essa distinção do D'Alessandro jogador pro D'Alessandro diretor esportivo. Porque o D'Alessandro jogador certamente foi o que foi contratado pelo Inter. O tamanho do jogador. Porque a função ainda era muito nova. Então, eu queria que você reconhecesse que você ainda não conseguiu distinguir essa função de ser um ídolo do clube, um ex-jogador, para a função de diretor esportivo. Cara, eu formatei muito essa pergunta, a resposta. Porque tem duas coisas. Primeiro que o clube não contratou o ex-ídolo do clube. O clube não contratou o D'Alessandro como jogador. Vocês têm que tirar isso da cabeça. O torcedor tem que tirar isso da cabeça. Eu já acabou. Acabou. A minha carreira, a minha vida, eu senti muito Falcao falar, e é verdade. A minha vida como atleta acabou. Agora começou outra. Começou outra que eu tenho pouca bagagem, sim, porque trabalhei no Cruzeiro 1 ano e eu estou há mais de 1 ano aqui no clube. Mas essa pergunta vocês não fizeram para mim quando eu entrei. Lá atrás, naquela arrancada do campeonato passado. Vocês não fizeram para mim essa pergunta no Gauchão, quando a gente foi campeão. Vocês não fizeram essa pergunta para mim na campanha da Libertadores. Então eu não posso me basar nesse pensamento. Porque a linha de trabalho minha continua sendo a mesma. Quando a gente ganhava e agora que a gente está perdendo. Ou que não está conseguindo o resultado que a gente quer. Eu falo que é muito difícil entender a minha função porque é nova. Eu reconheço que é nova. Mas eu não posso me basar nessa leitura de vocês. Eu não posso me basar nessa leitura de vocês. Desculpa. Mas eu nunca acreditei quando vocês falavam que o Inter mudou por causa da entrada do Alessandro a trabalhar no departamento. Eu nunca acreditei nisso aí, tá? Lá atrás. Pô, entrou o Alessandro, agora. Não. Eu não acreditava nisso aí. Trabalho em conjunto. Eu entrei para fazer a minha parte. Sim. E o trabalho em conjunto e as coisas estavam dando certo e deram certo por bastante tempo por causa de todos que trabalham e da comissão. Se não está dando certo agora, também é conjunto. Também é parcela de culpa. Nós assumimos a nossa como departamento de futebol, a comissão assume a deles, como o Roger sempre externa para vocês, e os jogadores têm que assumir a parte de culpa. Eu não posso... Senão a gente vai na loucura, entendeu?
Eu nunca fui questionado quando o resultado era positivo. Eu teria gostado que você me perguntasse lá atrás o que eu estava fazendo no clube. Qual era a minha função. Agora vem todos os questionamentos com o resultado negativo. E eu sou dos caras que, cara, eu sei que o resultado manda no futebol, mas eu não posso trabalhar em cima do resultado. Senão a gente enlouquece. Mas eu sei que isso dá vida. Eu sei que isso nos mantém trabalhando. E eu sei que eu estou em avaliação constante. Pelo nosso departamento também. Eu não sou intocável. Eu sei disso aí. Como eu sei disso aí, eu tenho muito claro que eu não sou um ex-jogador do clube. Mesmo que o torcedor ache que eu precise fazer as coisas que eu fazia como atleta, está muito errado. É outro caminho. São outras coisas. Como atleta, eu era uma coisa. Eu como diretor, obviamente eu preciso aprender, a caminhada é longa. Mas tem coisa que a gente não pode... Tem uma hierarquia que tem que ser respeitada dos jogadores, tem uma hierarquia que tem que ser respeitada do treinador. Se obviamente tem o meu trabalho interno, que vem sendo feito da maneira que foi feito lá atrás. Vocês tiram conclusões porque o time está apático, segundo vocês, que o time perde. Vocês acham que o time não corre, falam que o time não corre e o D'Alessandro não está cobrando. Porque o D'Alessandro faz o link, é o que está mais próximo do departamento e por isso é culpa de fulano. Cara, eu estou muito acostumado com essas coisas, tá? Porque quando o resultado é negativo, tem 3 coisas que eu sempre aprendi. Vocês procuram o alvo, não só um, vários. Problema de vestiário, eu já vivi muitos aqui e nunca aconteceram. Problema de vestiário e comissão. São 3 coisas que sempre, cara, são 3 pontos que eu já vivi e vivenciei muitas vezes aqui. Não que vocês estejam errados, mas são sempre 3 pontos que quando vem o resultado negativo, começa a se levantar no jornal, na mídia. E a gente tem que saber conviver com isso. Não é que está tudo errado. Tem coisas erradas? Cara, a gente, no decorrer da caminhada, a gente vai acertando e vai errando. E isso faz parte. Isso faz parte. Infelizmente, cara, a gente se encontrou num momento que nós precisamos dar resposta imediata. Não tem o que falar. Mas a gente precisa esclarecer algumas coisas. D'Alessandro, boa tarde. Lucas Colar, voz do Gigante. Queria pegar alguma das suas respostas, né? Em especial num assunto que tem sido recorrente, da falta de rendimento do time com o trabalho, paradas FIFA, parada do Super Mundial. O Inter acaba, né, não dando essa resposta dentro de campo, e da forma, né, como o Inter está jogando ou até mesmo, né, negociando desempenho e derrotas. Acho que isso é muito claro. Pergunto para você, porque a gente já ouviu vários membros do departamento de futebol, né, em diversas coletivas, presidente, Bisol, Mazuco, agora você, falando, né, sobre o dia a dia ser bom e ele não aparecer dentro do campo. Queria que você pudesse externar, né, como representante do departamento de futebol, o porquê o Inter não optou por trocas nesse momento, já que em outros momentos o Inter já fez esse movimento, acabou melhorando em algumas, piorando em outras, do que a gente não pode ver, né, no dia a dia, o que não é visível para os jornalistas e para os torcedores. Por que o Inter mantém o trabalho e acredita que este trabalho pode dar certo, visto, né, toda a temporada de 2025 ou o recorte mais recente, né, que é o pós-Super Mundial e as eliminações nas Copas? Troca ou trocas? Porque quando tu fala em trocas, eu me sinto envolvido. Não, troca. Então. Troca. Tá, eu entendi a tua pergunta. Porque nós confiamos, cara. Nós confiamos. Nós confiamos e nós vamos fazer de tudo até o limite para que o Roger dê certo novamente. Para que ele possa mostrar tudo o que ele faz no dia a dia. Eu posso falar um monte de coisas aqui, eu sei que o torcedor não vai absorver essas coisas porque não tem resultado. Mas o nosso dia a dia, o conteúdo, o trabalho, a gestão dele, a relação dele com a diretoria, a relação dele que tem individualmente com os jogadores, a gestão dele
Cara, não trabalhei com muitos treinadores desde esse lado aqui, tá? Trabalhei com 4 treinadores no Cruzeiro e depois aqui só com Rocha. Então tem vários pontos que a gente não se dá por vencido. A gente não se dá por vencido. Eu sei que vocês externamente, tipo, tem que trocar. Eu vou começar, se eu continuar trabalhando no futebol, eu vou, cara, não tem processo que aguante se a gente não segura a bronca em algum momento. Para a diretoria do Internacional teria sido muito fácil trocar. Teria sido muito fácil, porque a gente está perdendo. Teria sido muito fácil. E a gente tiraria um peso da diretoria, ou não? Tu concorda comigo? Se seguir ganhando, sim. Não, mas se a gente trocava o treinador, teria sido mais fácil. Mas a gente não quer trabalhar no fácil. É óbvio que precisa resultado. Mas nós estamos convencidos de que nós podemos reverter com ele ainda. Nós estamos trabalhando para isso. E eu, individualmente, eu posso falar aqui, eu torço para ele reverter essa situação porque eu gosto muito dele. Dali, boa tarde. Dentro desse reconhecimento, dentro dessa confiança que você acabou de falar, né, na resposta para o Colar, não é muito pouco disputar somente a vitória num campeonato como o Clássico Grenal e também chegar à 5ª, 6ª colocação no Campeonato Brasileiro? Não teria o Internacional não teria que apresentar muito mais do que isso? Sim, concordo. Só que a gente não tem que... É que a gente tem que voltar para trás e ver alguns fatos, né? A gente competiu até agora em 4 competições. Nós ganhamos a primeira, que vocês sabem o valor que tinha o Gauchão. Eu sei que é o Gauchão, mas tem o valor devido e mais com os condimentos que tinha lá no começo do ano. Nós passamos por várias mudanças. Nós começamos Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Quando tu joga 3 competições, tu vai jogando em todas e indiretamente, sim, não tu vai deixando de lado, mas tu sofre um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro. Tu sofre. Porque como foi e que aconteceu, a gente coloca o G2 porque tem que poupar o jogador. Porque nós reconhecemos, e aí entra, que não foi falado ainda, a questão financeira do clube, porque tu precisa ter um elenco mais encorpado, porque tu precisa ter mais jogadores. E isso, agora vou voltar a janeiro lá atrás, e nós deixamos nas minhas manifestações, nas manifestações do nosso presidente, nas manifestações do nosso vice-presidente Bissou, nas manifestações do André Massuco, que o clube, financeiramente, iria sofrer um pouquinho. E que o nosso ponto principal era a manutenção do elenco. Nós cumprimos com isso aí, com a nossa manutenção do elenco. Até então, nós cumprimos. A gente não mentiu pro torcedor. Nós cumprimos com a manutenção do elenco. Ninguém saiu até os últimos 20 dias, o último mês. É verdade que essa parte financeira, e cara, eu não posso obviar a parte financeira porque é uma coisa que a gente reconhece, a gente externou para o torcedor e é uma realidade do clube. Faz com que a gente esteja um pouco limitado para entrar no mercado de uma maneira que a gente gostaria, entrar um pouco mais forte. Isso faz com que, volto a repetir, tu tenha um elenco não tão encorpado e tu sofra um pouquinho jogando 3 competições, que foi o que aconteceu. Mas tem que deixar de lado. Explica para o torcedor deixar de lado uma competição. O torcedor está preparado para aceitar isso aí? O torcedor está preparado para saber que o clube não pode
jogar as 3 competições da mesma maneira? O torcedor está preparado para entender que a gente vai poupar em uma e tem que jogar o Campeonato Brasileiro com outro grupo? Eu não sei se o torcedor está preparado. E isso com total respeito. Eu falo para o torcedor, cara, eu sempre que me dirigi ao torcedor, sempre falei com total respeito. E sempre tento externar a nossa realidade, tanto como quando era jogador, como agora como diretor. E a nossa realidade é essa. A nossa realidade é essa. Existiu um planejamento, sim, interno. Sim, existiu um planejamento interno. E por consequência disso, nós ficamos um pouquinho atrás do Campeonato Brasileiro. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O ano passado foi a mesma coisa. Só que a gente conseguiu recuperar. Nós temos tempo a recuperar, nós temos tempo. Vamos tentar. Alessandro, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tomás do GE. Você citou, né, que seria mais fácil para vocês terem trocado, que vocês tirariam de vocês, né? Você falou também que vocês estão indo até o limite. Mas qual o limite da Alessandro, do Roger? É até o Grenal ou você garante que o Roger vai ser o técnico do Inter depois do Grenal, independente de resultado? Cara, nós estávamos pensando no Grenal. O nosso vice-presidente de futebol, na coletiva pós-Palmeiras, falou que ele ia ser o treinador do Clássico Grenal. Nós estávamos pensando no Grenal. Nós estávamos pensando em ganhar o Grenal com ele. Isso que para mim é importante. E ele tem que se sentir forte. E nós temos que dar suporte para ele poder chegar no Grenal e entregar tudo dele e os jogadores. E isso que nós estamos fazendo essa semana. Dale, tudo bem? Boa Rafael tarde. de Vério, GZH. Fazer uma pergunta bem direta, assim, porque eu gosto desse jeito direto que a gente consegue Eu também gosto, conversar eu também gosto. Fica mais legal. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E ao longo dessas últimas semanas, citou há pouco, né, a questão financeira do clube e tal, e é um ano de dificuldade para quase todos os clubes brasileiros também, né? Mas, sendo bem franco, assim, direto, tem alguma coisa que não está em dia, por exemplo, que já se fala bastante, né? Falou dos vestiários, como é que foi que tu usou a expressão? Salário em dia, imagem conforme combinada com os atletas. Ficou claro? Ficou claro. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Bem? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tiger, Bem. Debate Raiz, a gente está ao vivo aqui. E eu queria te avançar um pouco no assunto Roger e Grenal, porque você fala muito sobre convicção, você fala que o trabalho tá bom, você fala que você acredita muito no Roger. Não, desculpa Sim, te interromper. Claro. Desculpa, tá? Não, tranquilo. Não que o trabalho tá bom. Eu não posso falar que o trabalho tá bom quando a gente não ganha. Só pra... Mas que existe uma convicção sua do departamento de futebol, o Bisol falou sobre isso depois da derrota pro Palmeiras, de que o trabalho do Roger talvez não seja o principal responsável, o Roger talvez não seja o principal responsável pelo momento que está. Como que é para o dirigente talvez derrubar essa convicção dependendo do resultado? Como que o dirigente vai se sentir, talvez se vendo obrigado a desligar um trabalho que você está convencido de que é bom em função do resultado e isso podendo acontecer depois do Grenal? Não sei se vai acontecer. Eu não sei se vai acontecer. Você está falando uma coisa que pode acontecer. O que tu tem em mente, nós ainda não temos em mente isso aí. Nós temos em mente que vamos ganhar o Grenal, nós estamos confiados que vamos fazer um grande jogo e nós estamos confiados que o Roger vai continuar. Essa que é a nossa confiança. Porque nós vivemos dia a dia com ele. Nós vivemos dia a dia com ele. Até... Eu entendo a tua pergunta. E nós estamos convictos. Nós sempre estivemos convictos. Senão já teria tido mudança. Vocês sabem disso. Só que eu não posso trabalhar no futebol. Cara, isso é uma coisa que tem que ser combatida, né? E eu vou fazer a minha parte. Eu vou combater isso aí. Mas senão não tem processo que aguente. Não tem trabalho. Não tem trabalho. Eu lembro... Só para citar um caso aqui, né, que me vem na cabeça. O Fortaleza segurou o Voivoda na zona de rebaixamento. Lembram? Todo que segurou Fortaleza, o presidente, o Marcelo Paz. Cara, senão não tem trabalho. Isso que nós
tentamos mudar e tentamos reforçar. E nós temos que dar confiança. Essa é a nossa parte. É dar confiança para os jogadores e dar confiança para o treinador num momento de inestabilidade que a gente está vivendo. Nós temos que dar confiança. E nós estamos fortes, não como departamento, internamente nós estamos fortes. O torcedor tem que saber isso. Tá? E que nós vamos fazer de tudo para ganhar domingo. Que o torcedor fique tranquilo que nós vamos fazer tudo para ganhar o Grenal na nossa casa, com o nosso torcedor, que a gente vai se entregar. E que, obviamente, eu concordo contigo, todos temos parcela de culpa. Todos temos parcela de culpa. Porque enquanto jogador eu falava isso. Enquanto jogador eu falava isso. Vocês lembram? Enquanto jogador, o que eu falava? Sempre para defender. Que a maior parcela de culpa era a dos jogadores. Que são os que entram para jogar. Todos temos parcela de culpa. Todos temos que assumir. E a gente está assumindo. O torcedor tem que saber. O torcedor tem que acreditar. E o torcedor... Cara... eu vou falar só para... É inacreditável. Isso aqui eu guardei há muito tempo e eu vou externar agora. É inacreditável veículos identificados muitas vezes pedirem para o torcedor não ir no campo, cara. Eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi isso aqui, cara. É surreal. Torcedor é veículo identificado pedir, não tem que ir no campo. Cara, é o Internacional. Não é fulano, não é da Alessandro. Não é fulano, não é Mengano. Cara, é o clube, é a camisa. É o torcedor que banca esse clube. É o torcedor que tem que continuar vindo. Isso que eu digo. A gente não chegou num ponto que o veículo identificado pede para o torcedor não ir no campo. Por quê? Por quê? Cara, tu viu o ponto que chegamos, né? Eu vi faz tempo. Cara, eu não posso concordar com isso, cara. Depois de todo o tempo que eu vivi aqui dentro, depois de tudo que eu vivi coisas piores. Joguei uma Série B aqui dentro do clube. Cara, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar e precisamos do torcedor domingo. Valeu?